O Corinthians continua no Z4 no Campeonato Brasileiro, após empate com o Atlético Paranaense. Neste domingo, o time do Corinthians foi fora de casa enfrentar o Atlético Paranaense. A equipe do Paraná é considerada o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Então, podemos dizer que o Corinthians foi bem retirando um empate? Até poderíamos dizer isso se fosse uma situação normal, mas a situação em que o time se encontra hoje não dá direito a comemorar empates. O Corinthians continua no Z4 e a situação não parece muito boa. Os times que o Corinthians tem a enfrentar ainda pela frente é uma sequência complicada. Talvez o melhor dos jogos seja o próximo, contra o Cuiabá, dentro de casa. Porém, o próprio Cuiabá, que estava em uma situação péssima há um tempo atrás, conseguiu uma virada e começou a fazer gols e vencer jogos. Agora, o Corinthians precisa vencer esse próximo jogo. Mas precisamos falar sobre o que foi o jogo contra o Atlético Paranaense. O primeiro tempo, o Atlético Paranaense simplesmente amassou o Corinthians. As chances foram muitas, e podemos dizer que o Matheus Donelli começou a se provar no gol. Ele foi considerado o melhor jogador em campo, o que é um bom sinal para ele, mas continua sendo um péssimo sinal para o Corinthians sempre ter o goleiro como o melhor jogador em campo. O Atlético Paranaense teve muitas chances, mas o Corinthians mostrava certa resistência, o Donelli fazia algumas defesas, porém, no final do primeiro tempo, o Atlético consegue o seu gol, um golaço de cabeça. O gol que o Corinthians toma no final do primeiro tempo dá um ar de que o jogo estava sendo justo, porque o Atlético estava lutando, estava atacando muito, e o Corinthians estava num modo defensivo. No segundo tempo, Antônio Oliveira retira o Mosquito e coloca o Coronado, o que dá uma nova vida ao jogo. O time ainda não vira aquele time ideal, mas o Atlético Paranaense, com o seu gol, dá uma recuada e espera agir mais no contra-ataque. Então fica um jogo mais equilibrado, o Corinthians com algumas chances, o Atlético com outras chances, e o jogo vai se desenrolando dessa forma. Chegando ao fim do jogo, a expectativa para quem assistia era que fosse 1-0 e o jogo era isso. Porém, em uma falta cobrada quase que perfeitamente pelo Rodrigo Garro mais uma vez, a bola quase entra e pega no travessão. No rebote, o zagueiro Kaká, de peito, empurra a bola para dentro do gol e dá o empate ao Corinthians. Após o gol, o Atlético Paranaense perde duas chances muito claras do gol. Podemos dizer que o Atlético sai mais triste com esse empate do que o próprio Corinthians. Mas a grande questão é, o Corinthians está na zona do rebaixamento. O Corinthians precisa vencer jogos para sair da zona do rebaixamento. A situação do Corinthians está muito complicada e possivelmente, se ele não vencer esse jogo contra o Cuiabá, a coisa vai ficar ainda pior, tanto para o técnico, quanto para o time, quanto para a diretoria. O que você acha que vai ser do Corinthians esse ano? O rebaixamento parece muito próximo se esse time não reagir. Deixe a sua opinião nos comentários.